Chegou a nova revista da Escola Dominical, Êxodo e Levítico. O novo estudo do culto da família como escola dominical vai mostrar as maravilhas de Deus como libertador e digno de ser adorado. Revista para adultos, adolescentes e um currículo infantil completo. E na versão digital, aplicativo para smartphone e audiobook. Êxodo e Levítico. Adquira já! Amados e queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que é uma ferramenta para auxiliar a professores, superintendentes e também alunos que gostam de ir bem inteirado para a nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 2, e a base desse estudo é Êxodo capítulo 3, do capítulo 3 até o capítulo 7, é onde a gente vai falar, subordinado ao tema, Moisés volta ao Egito e confronta Faraó. Portanto, esse é o tema que nós iremos trazer uma breve, vamos dizer que, apresentação acerca dos fatos que levaram Moisés a voltar ao Egito, ao lugar que ele cresceu, o lugar que ele teve a sua formação, um lugar onde ele viveu 40 anos. A gente vai ver que a sua chamada vai se dar a retornar ali aonde ele teve a sua formação. E a gente vai ver que ele vai voltar ao Egito não por vontade própria, não porque ele quisesse voltar, mas ele vai voltar agora como representante de Deus. E é isso que a gente vai aprender nessa lição de hoje. Então, a nossa lição de hoje é uma lição que tem 3 pontos, mas antes de apresentarmos aqui alguma coisa a respeito dos pontos da lição, nós precisamos apresentar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é compreender o valor de um chamado. O segundo é descrever as primeiras pragas. E o terceiro e último, reconhecer a grandeza de Deus. Então, nós vamos trabalhar esses 3 objetivos. Então, nós precisamos entender que os objetivos eles precisam ser aplicados no momento da nossa ministração em sala de aula, porque isso também vai ajudar os alunos a ter uma compreensão exata do que se trata, como é que a lição está tendo, vamos dizer que êxito, de acordo com cada ponto apresentado. A gente não pode perder de vista os objetivos. Agora nós vamos ao nosso textuário, que se encontra em Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 10, que diz: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Perceba que aqui no versículo de número 10 do capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3 ele narra o chamado de Moisés, o próprio Deus que está falando a Moisés e que vai chamar depois, enviar. A gente vai ver que a chamada de Moisés foi uma chamada específica. É tão verdade que a gente vai ver aqui com detalhes na nossa lição, no decorrer da ministração da aula, que Moisés ele vai ser um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. A gente vai ver que ele vai ser o segundo personagem bíblico mais citado nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. A gente vai ver que ele só vai perder para Davi, o maior monarca que houve em Israel. Então Moisés ele é conhecido também como um grande legislador, ele é conhecido também como o homem mais manso da história, e tudo isso a gente vai aprender ainda algumas lições acerca desse grande líder que foi Moisés, o grande legislador da casa dos hebreus. A nossa verdade prática, ela diz: todo o peso e responsabilidade de um chamado será sempre mais leve e cativante do que o peso insuportável de uma vida sem propósito. Então perceba que a nossa verdade prática, ela nos informa que quando o homem ele entende acerca da sua chamada, significa dizer que este homem ele tem um propósito.
Agora, aqueles que às vezes não são chamados e às vezes querem fazer a coisa de acordo com a sua vontade, significa dizer que essa pessoa ela não tem um propósito, ou seja, ela não vai ter êxito nessa empreitada que ele quer fazer com seu esforço humano. É como a gente vai perceber o que vai acontecer aqui com Moisés no início, ainda quando ele vivia no Egito, nos seus primeiros 40 anos de vida ali no Egito, aonde ele vai entender que o propósito era no tempo dele e aonde ele, com o esforço humano dele, ele vai querer fazer justiça. E a gente vai ver que ele vai cometer ou se precipitar acerca da sua chamada. Ou seja, não era o tempo de Deus ainda. Então ele estava naquele momento sem um propósito divino. Então a gente precisa entender que quando se trata de chamada, tudo é no tempo de Deus. A gente só pode esperar e confiar em Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre Moisés. É nesse ponto que a gente vai ver que Moisés ele vai ser chamado por Deus, e a gente precisa destacar que Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele já tinha 80 anos de idade. A gente já aprendeu que Moisés, com os 40 anos de idade, ele se precipitou. Agora aqui, quando ele vivia nessa terra, longe do Egito, ele vai ser chamado por Deus, já com 80 anos de idade. E a gente vai aprender aqui que Moisés, ele entendeu acerca da sua chamada. O tópico 1 diz, o Deus que encontra. Aqui a gente precisa destacar nesse tópico que não é nós quem encontramos Deus, mas é Deus quem nos encontra. Não é nós que chamamos Deus, mas Deus é quem nos chama. Não é nós que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu. Não fomos nós que ressuscitamos a nós mesmos, mas foi Deus quem nos ressuscitou. Pois antes de aceitarmos o sacrifício de Cristo, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então o Espírito Santo, ele nos deu vida. E assim nós passamos a ser nova criatura. Assim dentro de nós foi gerado uma nova natureza, que é a natureza espiritual. Então aqui nesse tópico, quando o comentarista da nossa revista, o pastor Pado, ele diz que o Deus que encontra é com base ainda aqui no capítulo 3, versículo 2. Quando Moisés ele vai estar no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e aí ele vai ver uma sarça, incendiando. E a sarça ela não era consumida. E a gente precisa ter um entendimento de que Moisés ele já estava chegando aos seus 80 anos de idade, já tinha passado 40 anos no Egito, estudou todas as ciências conhecidas da época, e quando ele viu aquela sarça pegando fogo, ele se aproximou, porque para ele, que tinha toda essa experiência, aquilo ainda era algo novo. Ele nunca tinha visto aquilo acontecer, então ele vai se aproximando. É quando Deus diz para ele não se aproximar tanto, tirar as sandálias do pé, porque o lugar que ele está é santo, e é onde Deus vai falar a ele acerca do propósito que ele tinha para ele, de que a partir daquele momento ele seria conhecido como um libertador, como o salvador do povo lá do Egito. Então a gente vai ver que a chamada ou a confirmação da chamada de Moisés aqui, ela se deu em um fato completamente sobrenatural. É uma sarça pegando fogo e Deus brada do meio das chamas. Como diz a nossa introdução aqui, alguns vão defender acerca da simbologia dessa sarça, que simboliza, vamos dizer que a parte humana do contrato, e o fogo, a parte espiritual desse contrato. E alguns vão dizer que essa parte humana ela não é consumida por esse fogo. Por isso que a gente vai descrever aqui a questão da parte espiritual, o Espírito Santo, que simboliza o fogo, que nos impulsiona para cumprirmos aí o propósito de Deus na nossa vida. É isso que a nossa verdade prática permite que nós entendamos desta forma.
Já o tópico 2 do ponto primeiro, que ainda fala sobre Moisés, o ponto primeiro, fala o Deus que vê e ouve. Aqui é com base no versículo de número 9. E quando a gente intitula aqui esse tópico, o Deus que vê e ouve, a gente se alegra por saber que o nosso Deus, ele não é criado por mãos humanas. Não, esse Deus, ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa oração, ele vê, né, as nossas lutas, as nossas tribulações, e ele vem ao nosso socorro. O mais interessante é que ele, além de ver e ouvir, ele nos atende. E o que a gente percebe é que Deus está testemunhando para Moisés de que ele viu e de que ele ouviu o seu povo clamando lá no Egito, pedindo por socorro. Deus estava vendo a opressão de Faraó sobre o seu povo. E Deus vai intervir. Por isso que Deus confirma aqui a Moisés acerca da sua missão, da sua responsabilidade. Então nós podemos orar a Deus e ter a certeza de que Deus vai nos ouvir. Nós podemos travar a batalha e ter a certeza de que Deus está ao nosso lado. De que o nosso Deus, ele sempre estará conosco. Então é isso que nós precisamos sempre ter em mente, sempre confiar que o nosso Deus, ele vê, ele também nos ouve. Terceiro tópico aqui do primeiro ponto, o Deus que envia. Aqui é com base no versículo 10, aonde o nosso Deus ele vai enviar Moisés. É onde a gente vai ver aqui Moisés batendo no peito e reconhecendo a sua fragilidade e dizendo a Deus, não, eu não posso ir, porque quem sou eu para libertar todo aquele povo, toda aquela multidão ali que está no Egito e ir diante da maior potência mundial da época, que era o Egito. E Deus diz, quem foi que disse que é você que vai? É eu que sou contigo, é eu que vou te instruir, é eu que vou fazer com que você liberte o povo. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, Moisés, você é apenas um instrumento, você é apenas uma ferramenta. Você vai, mas é eu que vou me responsabilizar. Então a gente vê que o nosso Deus aqui, ele diz a Moisés que ele é o Deus que envia. Então se nós cremos nessa verdade, que o nosso Deus é o Deus que envia, nós podemos ter uma certeza de que se nós hoje somos crentes, se nós hoje pregamos a palavra, é porque alguém já foi enviado por Deus para nos ensinar, para pregar para nós. Que dizer do nascimento da nossa Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1910, que foi aí fundada por Daniel Berg e Cunhavingre. Esses foram enviados por Deus para essa pátria, para trazer o movimento pentecostal para a nossa nação. E nós, entendendo isso, para nós não fica difícil dessa compreensão, porque nós somos fruto de alguém que foi enviado por Deus. O ponto 2, nós vamos comentar um pouco sobre Faraó. Primeiro ponto, nós falamos sobre Moisés, agora no segundo, nós vamos falar sobre Faraó. Primeiro tópico, um falso Deus. Aqui a gente precisa destacar que o que o comentarista ele vai relatar para nós é de que os faraós no Egito, eles eram considerados deuses. Era como que se o deus Órions, que era adorado pelos egípcios, ele se encarnasse, na pessoa dos faraós. Lembrando que faraó aqui não é um nome, é um título. Todo rei ele era conhecido como faraó. Então a gente precisa destacar que aqui, nesse ponto, nesse tópico, esses faraós considerados Deus, eles eram considerados pelos egípcios, não pelos hebreus, porque os hebreus eles só acreditavam em um único e verdadeiro Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a gente precisa destacar que esses faraós eles eram deuses, mas eram deuses falsos. E a gente vai ver que todas as pragas elas vieram provar de que os deuses do Egito eram deuses aí que não tinham poder nenhum. Era Deus aí falso, da mente humana. O segundo tópico, os magos de Faraó.
Aqui a gente vai ver que a Bíblia Sagrada vai identificar ou nomear esses dois magos de Faraó como Janes e Jambres, que são esses feiticeiros que, de uma certa forma, quiseram manipular, né, ali um milagre que aconteceu, e eles vão, de uma certa forma, tentar dizer que o que Moisés e Arão vai fazer ali com o cajado é algo que era apenas ilusório, apenas para manipular a Faraó. E a gente vai ver que Satanás, ele sempre vai procurar, ou ele sempre vai ter os deles, que é para confundir a mente humana, que é para fazer com que os milagres de Deus na nossa vida caiam nos descrédito. Então a gente precisa ter esse entendimento, que é também uma sutileza de Satanás, sempre procurar tirar as verdades dos milagres de Deus. Terceiro, coração endurecido. Aqui nesse tópico a gente vai ver que o texto vai dizer que Faraó, ele tinha o coração endurecido, mas a gente vai ver que o coração de Faraó, ele vai ser endurecido pelo próprio Deus. Deus vai permitir que o coração dele endureça. E os milagres que eram manifestados ali no Egito, ele tinha um propósito duplo. Primeiro, que era fazer com que o coração dos hebreus amolecesse. E o segundo, o coração do Faraó endurecesse. Ou seja, o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. Então a gente vai perceber que esses milagres no Egito, nessa época ele teve esse mesmo propósito, esse propósito semelhante ao do sol. O Faraó, ele endureceu o seu coração, fechou, cerrou o seu coração para as coisas de Deus, né, para o Deus dos hebreus. E aonde a gente vai ver que isso vai trazer uma consequência do qual ele vai perder não somente as forças políticas, não somente o seu exército, mas ele também vai perder o seu filho, depois vai perder a sua vida. Então a gente já tira uma lição do fato do Faraó ter o coração endurecido, de que quando nós nos esquecemos de Deus, quando o nosso coração está cerrado para Deus, as consequências virão, e não são as consequências boas, mas consequências destrutivas para a nossa alma. E é isso que a gente precisa destacar aqui nesse tópico. Terceiro e último ponto da nossa lição: os adivinhos imitam o sinal e a praga. Aqui no primeiro tópico, a vara se torna serpente. Aqui a gente vai ver que esses dois feiticeiros, eles vão ser um instrumento aqui de tentar enganar o povo, ou dizer que o milagre que Deus realizara por meio da lei de Moisés era falso. A gente vai ver que Moisés, ele vai estender o seu cajado, e ali, quando o cajado ele é estendido, se torna numa serpente. Os mágicos, da mesma forma, eles vão lançar duas varas e elas vão se transformar em duas serpentes. Só que o que vai acontecer é que aquela serpente que se transformou do cajado de Moisés vai consumir as duas ali dos magos. Então a gente precisa destacar que por mais que o inimigo venha investir para tentar desfazer as obras de Deus sempre vão estar acima, um nível acima do que o inimigo tente fazer para, quem sabe, lançar no descrédito. É o que a gente vê hoje acontecendo com a família, que é um projeto de Deus, e Satanás, ele investe pesado contra a família, contra a igreja de Deus, mas até hoje a igreja está de pé. Até hoje as famílias, elas permanecem de pé. Sabe por quê? Porque é criada por Deus. Foi Deus quem as criou, e é Deus o preservador das suas instituições. Vamos agora passar para o tópico 2, águas em sangue. Essa foi uma das pragas que prejudicou o Egito. A gente vai ver que toda a extensão do rio Nilo, todas as águas que havia no Egito, elas se transformaram em sangue. Mas no meio do povo hebreu, onde o povo hebreu morava, a água lá continuou sendo normal. Então a gente precisa destacar que esse milagre das águas se transformar em sangue
era uma sentença de Deus contra a incredulidade, né? Contra a libertinagem. Era como se fosse um acerto de conta do Deus de Israel, né, sobre a nação dos egípcios, porque eles adoravam falsos deuses, e cada praga ali que Deus envia através de Moisés ao Egito era para destronar um dos deuses que os egípcios adoravam. Então, se era 10 pragas, era 10 deuses diferentes que eles adoravam. Terceiro e último, imitações feitas pelos magos. Aqui nesse tópico a gente vai ver que as imitações, elas eram perceptíveis, né? A gente percebia que eram imitações e que não tinha nada de verdadeiro, nada de autêntico, e é tão verdade que eles não tinham autoridade nenhuma, né, sobre as pragas que Deus enviava. Eles tentavam ali manipular, né, querer ganhar tempo ali para ludibriar Faraó, mas quando se trata do povo de Deus, o povo de Israel e os egípcios, o povo de Deus, eles sempre prevaleciam. Eles não tinham como verdade ali aquelas artimanhas, né, que esses mágicos ou que eles procuravam imitar. Então, na igreja hoje, no meio do povo cristão, ainda acontece, o inimigo ainda se infiltra para tentar imitar as coisas que Deus realiza. Tem muita gente que está com motivação errada dentro da casa de Deus. Tem muita gente ainda que é usada, né, pelo inimigo para tentar imitar aquilo que é santo. Então a gente precisa participar de uma aula como essa para a gente ter o discernimento de que quando é Deus que fala, quando é o homem e quando é o inimigo. Porque nós sabemos que o inimigo, aqui como diz o texto, ele é perito em imitações, em procurar lançar no descrédito os milagres de Deus na nossa vida. Então, que Deus abençoe. Até nossa próxima aula, em nome de Jesus.